limites laterais. Este é o conteúdo que será desenvolvido neste vídeo. Eu sou o professor Onércio Martina, o seu professor neste canal. E desde já, para quem ainda não está inscrito, convido a se inscrever, a ativar o sino de notificações para estar a par de todo o conteúdo que aqui será postado e clicar o like caso tenha gostado. Para se ter um limite L, quando x se aproxima de um valor C, uma função f deve ser definida em ambos os lados de C. Ok? Deve ser definida em ambos lados de C. Bom, vamos ver esta função aqui. O que realmente nós estamos a dizer? Então, o valor de C é o valor justamente do domínio. Ok? Nós dissemos que para que haja um limite quando o x se aproxima a um certo valor, a função deve ser definida em ambos lados, isto é, a direita e a esquerda do valor que nós pretendemos calcular o limite, certo? Ok, e se isso acontecer, esse limite é chamado de limite bilateral, tá bem? É chamado de limite bilateral. E a função que nós temos aqui, tal como podem ver aí, é f de x igual a x ao quadrado. Ok, vamos lá ver aqui. Se nós formos a calcular o limite, nós sabemos muito bem que já estão a par, capacitado no cálculo dos limites. Ok, vamos lá nós calcularmos esse limite aqui. Limite quando x aproxima-se de 2. Ok? Então, este é o limite bilateral, que é de f de x. Ok? De f de x, que é o limite quando x aproxima-se de 2 x ao quadrado. Então, substituindo aqui pela tendência, teremos que é 4. Vamos fazer esta observação aqui. Este é o limite bilateral, tal como estávamos a definir. Ok? Agora, vamos perceber o que acontece com o limite quando x aproxima-se a 2 pela esquerda, ok? De f de x. Bom, e informar que os limites bilaterais, quando x, por exemplo, tende a C pela direita, escreve-se o sinal mais. Quando x tende a um valor C pela esquerda, escreve-se o sinal menos, ok? Então, nós aqui dissemos que quando se aproxima a 2 pela esquerda. Então, é igual a quê? A limite quando x aproxima-se a 2 pela esquerda de x ao quadrado. Bom, aqui nós também devemos substituir, mas temos que saber se essa função está ou não definida à esquerda do 2. É claro, está definida. Podemos ver esta linha aqui. Está definida à esquerda do 2. Então, qual é o valor que quando o limite se aproxima de 2? Qual é o valor do limite quando o x aproxima-se do 2? É exatamente o que? 4. Então, é 4. Então, teremos aqui limite quando x aproxima-se de 2 pela direita. f de x é igual a quê? A limite quando x aproxima de 2 pela direita, né? De x ao quadrado. Ok. Novamente observamos isto, né? A direita do 2, este lado aqui, nós conseguimos ver que a função ela também está definida. Na medida em que se aproxima o valor de x, né? O x aproxima-se de quê? Tal como podemos ver aqui, x tende. O x aproxima-se de 2, a função aproxima-se do valor 4. Então, é 4. Vejam que o limite à esquerda é 4, o limite à direita é 4. Logo, o limite bilateral é 4. Existe. Ok? Então, o limite bilateral só vai existir se os limites laterais forem iguais. Ok? Na medida em que aqui, por exemplo, tivesse dado 5 e aqui tivesse dado 4, diríamos que o limite quando x aproxima-se a 2 não existe. Ok. E olha aqui. Eu disse que se o x, né, se os limites os limites laterais forem diferentes,
não temos o limite bilateral. Até aí acredito que tenha percebido. Mas o fato de não existir o limite bilateral significa que as laterais não existem? É claro que não. Temos que observar que é possível que exista simplesmente um limite à esquerda. Ou é possível que exista um limite à direita, ou ambos os limites existam, mas que sejam diferentes. Ok? Então, se f não tiver um limite bilateral em si, ok, ainda pode ter um limite lateral, isto é, o limite caso a aproximação ocorra apenas em um lado. Ok? E se a aproximação for feita pelo lado direito, o limite será será chamado de limite à direita. Temos esta função aqui, não é? À nossa disposição, para podermos observar esses assuntos que nós estamos a tratar aqui. De lembrar que nós estamos a fazer estudos de limites laterais, ok? E no estudo de limites laterais é comum nós já não trabalharmos com aquelas funções que nós estamos acostumados. Quais essas funções? Aquelas funções que estão definidas em todo o seu domínio. E geralmente nós aqui trabalhamos com funções por parte. Isto é, nós fazemos a divisão do nosso domínio. Então, observamos o que acontece à esquerda de um certo valor, à direita à esquerda de um certo ponto e à direita de um certo ponto, e o que acontece geralmente naquele ponto. Ok? Ver o que acontece aqui. Ok? O que acontece com essas duas funções aqui. É possível logo a priori conhecermos o limite da função, esta função aqui, quando x tende a 2? Não. Para este caso, nós temos que primeiro fazer o quê? O cálculo dos limites laterais. Ok? Então, nós queremos saber aqui o limite quando x aproxima-se a 2 pela esquerda. Neste caso, nós temos que observar e conhecer as funções. Ok? As funções. Embora que esta é a única função aqui, mas nós podemos colocar esta mesma função da seguinte maneira, né? Esta função aqui é f de x igual, ok? Isso. Vamos colocar isto, né? Vai ser x ao quadrado. Estão a perceber, né? Se x for menor ou igual a 2, ok? Então vai ser x ao quadrado se o x for menor ou igual a 2. Então vai ser 6 se x for maior que 2, certo? Vejam que existe um certo comportamento nesta função f, na medida em que o x é maior que 2 e é menor que 2, ok? Mas estamos a analisar tudo em função ao ponto 2, ok? Agora, vamos lá perceber aqui. Se o limite é à esquerda, nós queremos saber qual é a função que está definida ao quadrado. Então, substituir aqui, teremos que o valor é 4. Então, o limite de f de x, quando x aproxima-se a 2 pela esquerda, é 4. Ok? Então, agora vamos calcular o limite quando x aproxima-se a 2 pela direita. Ok. Qual é a função? É 6. Ok? É uma função constante. E o limite de uma constante é a própria constante. Viram o que aconteceu? Os limites bilaterais são justamente diferentes. Ok? Existem os limites laterais, mas o limite bilateral para este caso não existe, porque os limites laterais são diferentes, ok? Então, o limite bilateral em linhas gerais, okay, neste caso, não é? Quando x aproxima-se a um valor a de f de x, só existe se, ok? Existe se e somente se o limite, quando x tende a pela
direita de f é igual ao limite quando x tende a A pela esquerda. Tá bem? É isso. Então, vamos a alguns exercícios práticos que nós vamos desenvolver para poder consolidar essa matéria e para ficarem craques nesses conteúdos que são relativamente simples e que são estudos das funções, né? Isso ainda é relativo ao estudo das funções e é sempre importante porque a próxima aula de continuidade das funções em um ponto, nós vamos precisar muito de saber calcular os limites laterais. Então, para consolidarmos, temos este exercício. O exercício foi extraído do livro de George B. Thomas, volume 1. Okay? É um livro também bastante bom, que diz respeito ao estudo do cálculo. Então, vamos a isso. Então, as questões, a linha A logo, né, pede para fazermos o esboço desta função, ok? Então, nós conseguimos ver que o domínio aqui é em torno do x igual a 1, né? Então, podemos colocar aqui, porque nós pretendemos analisar exatamente neste ponto, ok? Então, determinaremos as raízes, não é? Para esta função aqui, x ao quadrado igual a 1, então menos x ao quadrado igual a menos 1, multiplicamos por menos 1 aqui, fica x igual a mais ou menos 1, ok? Então, se nós temos o x, não é? X mais ou menos 1 significa que as suas raízes são exatamente essas, ok? As suas raízes são exatamente essas. Então, ficou relativamente simples, porque nós só precisamos dos zeros, precisamos da ordinada na origem, já sabemos que é 1, também vai ser um valor mais ou menos assim. Então, a parábola tem a concavidade virada para baixo, uma vez que o valor de A é negativo, ok? Então, neste caso, esboçaremos a nossa função. Tendo cuidado aqui, diz que é só essa função aqui se o x for diferente, ok? Se for diferente de 1. Então, já nós adiantamos aqui, colocar uma bola aberta, ok? Então, faremos isto, esse lado não tem nenhum problema. Faremos isto, né? Nossa parábola é esta, ok? Então, aqui ainda tem uma situação que nós devemos analisar, certo? Então, neste caso, vamos para este, né? Por acaso até poderíamos prolongar depois disso, né? Poderíamos prolongar mais para cá, porque está definida, essa função de x ao quadrado está definida para todos os valores, não é, reais, excepto quando é 1, ok? Então, pode ser uma função com uma descontinuidade aqui, não é, com um salto aqui, então para cá está definido. Agora, quando for 1, onde é que está definida a função? Quando for 1 é 2. Então, teremos uma situação, ok? Temos aqui, fazer o uso da régua, né? Então, quando for 1, ok? Teremos uma situação assim. Em que vai ser 2, a função aqui, ok? Então, aqui fazemos o que? Bola pintada, tá bem? Então, pelo menos o esboço do gráfico é exatamente este, ok? Esse foi o pedido da linha A. Vamos agora para o pedido da linha B. Então, a linha B pede-nos para determinarmos os limites laterais, ok? Então, teremos aqui limite quando x tende a 1, não é? Pela direita de f de x. Vamos analisar pela direita este lado aqui, ok? Qual é o limite, não é? Qual é o limite quando x aproxima-se a 1 pela direita?
Então, é justamente 0, né? Porque aqui está muito mais próximo. Essa bola aqui eu só coloquei uma bola grande. E, perdão, essa bola aqui é aberta. Atenção, a bola que está pintada é esta aqui. Esta bola aqui é aberta. Só estava a tentar diminuir. E além disso, nós sabemos que a função definida é esta aqui. Ok? Então, nós podemos colocar aqui limite quando x... nós estávamos a fazer uma análise geométrica aqui. Mas também podemos usar a algébrico-analítica, que é 1 menos x ao quadrado, que nós podemos fazer a substituição aqui, teremos 0, ok? Então, resolvendo o limite, quando x tende a 1 pela esquerda de f de x, sabemos igualmente que a função que está definida é esta, ok? Então, também é justamente 0, ok? 1 menos x ao quadrado, se substituirmos, é 0. Então, a pergunta, os limites bilaterais já foram respondidos, são esses: 0 à esquerda, 0 à direita. Porque se formos a ver à direita também, quanto mais se aproxima do 1, a função se aproxima-se de 0, ok? Então, na linha C, por este é a última linha, diz que existe limite, não é? Se existe o limite quando x tende a 1 de f de x, de fato existe e é 0, ok? Existe e é 0, pois os limites bilaterais, laterais, são iguais. Nós, tal como vimos, só existe o limite bilateral se nós temos se os limites laterais forem iguais. Temos este exercício, que também não deve nos assustar, é só tentarmos compreender, ok? E ainda no estudo dessas funções, né? Então, disse que f de x igual a x, se o x estiver entre menos 1 e 0, ou, ok, entre 0 e 1, ok? Então, depois vamos tentar resumir esta informação, ok? Porque é o que mais interessa neste momento. Então, vai ser 1 se o x for igual a 0, vai ser 0 se o x for menor que 1 ou x maior que 1, ok? Então, acho que já tem alguma ideia. O exercício pede-nos para esboçar o gráfico, depois e determinarmos o domínio e a imagem, e em que pontos se houver, né, o limite, né, bilateral neste caso, e em que pontos existem limites à esquerda e em que pontos existem limites à direita, ok? Então, é um trabalho, no entanto, mas nunca é demais, né, partilharmos isso juntos. Então, é isso. Esta função f de x igual a x é uma função identidade, ok? É uma função identidade que passa justamente da origem, ok? E eles dizem que só está definida a partir de onde? De menos 1, ok? De menos 1 até 0, ok? Então, se formos a ver esse intervalo aqui, dizem que de x de menos 1, ok, igual até 0. Então, significa que quando o x é menos 1, se substituirmos aqui, teremos o y como sendo menos 1, ok? Então, vai ser um ponto aqui. E lembrem-se que aqui estão a dizer que x é menor ou igual a x. Significa que aqui teremos o que? Uma bola pintada, ok? Até onde? Até aqui teremos uma bola pintada, ok? Então, tendo um gráfico aqui, nós podemos unir aqui. Então, aqui no 0, ok, não está definida, ok? Aqui no 0 não está definida. Por acaso, podemos até não traçar agora, porque o que acontece? Quando x é 0, o y é 1, ok? O y é 1, significa que está definida neste lugar, quando x é 0. Então, neste lugar aqui, é aberto, ok?
é aberto, não 0, é aberto, ok? Então o gráfico comporta-se mais ou menos assim, ok? Comporta-se mais ou menos assim, ok? Esta parte aqui. Então o que significa que quando x estiver entre menos 1, ok? E 0, temos esta função aqui, ok? E se for 0, não é? Se o x for 0, o y é 1, ok? E se o x for de 0, ok? De 0 a 1, não é? De 0 a 1, então teremos esta mesma função aqui, ok? Teremos esta mesma função. Então, de 0 até 1 é mais ou menos aqui. Então, quando for 1, também é 1, né? Então, é uma função de identidade. Então, teremos uma situação assim, ok? Uma situação assim. Lembre-se que aqui é aberto, porque quando o x é 0, o y é 1. Então, não pode também, quando é 1, o y ser 1. Então, é só darmos continuidade, né? Desta nossa linha aqui, ok? Desta nossa linha, então, assim. Vamos esboçar a nossa função por partes, ok? Já esboçamos até aqui. E temos que o x vai ser 0 se o x for menor que 1, ok? Essa parte aqui, que é menor que 1, estão a ver, né? Então, significa que nós, quando for menor que 1, uma vez que é menor que 1, então significa que a bola aqui é aberta, ok? Então, depois, como é menor que 1, significa que para todos os números, não é? Menores que 1 estão deste lado aqui, ok? Então, exatamente um gráfico que vai assim, tá certo? Um gráfico que vai assim, ok? Então, significa que esse gráfico aqui é assim, vem assim, descontínuo aqui, continua aqui, vem assim, aqui é descontínuo, aqui vai estar definido aqui, então depois assim. Agora vamos, também será 0 se for maior que 1, então este lado também nós podemos carregar, certo? Então este lado aqui, talvez para visualizarmos melhor isso, teremos que ter usado uma caneta diferente, né? Então, aqui também, aqui teremos uma espécie de descontinuidade aqui, ok? Uma espécie de descontinuidade, ok? Desculpa. Aqui nós dissemos que quando o x estiver entre 0 e 1, ok? Igual aqui no 1, perdão, aqui tem que ser pintado, ok? Aqui não que isto deixa de ser função, porque aqui estamos a dizer que são objetos diferentes com a mesma imagem. Isso faz sentido, ok? Então, quando x é 0, o y é 1. Quando x é 1, o y é 1, tá bem? Então, aqui temos que pintar, ok? Então, porque em cada ponto pinta-se uma única vez, ok? Então, já temos o esboço do nosso gráfico, exatamente este aqui, ok? Espero que estejam a perceber. Então, essa parte aqui, não é? Que é o x menor que 1, que é 0, não é? Depois, quando estiver entre 0 e 1, ok? Tal como podemos ver aqui, se estiver entre 0 e 1 e 0 e menos 1, temos que essa função é identidade. Se estiver entre 0 e menos 1, incluindo o extremo, né? Um dos extremos, temos essa situação. Ok. A parte do gráfico, na verdade, é que é um pouco complicado o esboço, porque temos que saber interpretar esse assunto, ok? Temos que saber interpretar esse assunto. Agora, vamos fazer o estudo do domínio desta função aqui. Nós vamos ver. Vamos lá ver. Geralmente, nós temos que ver se existe ou não uma descontinuidade nessa função. Embora o gráfico seja um pouco estranho, né? Tal como podem ver a sua maneira que foi esboçado aqui, embora seja um pouco estranho, mas o seu domínio é todos os números reais. Por quê? Porque está definido nesses pontos, justamente nesses pontos que poderiam nos trazer algumas dificuldades em termos de continuidade. Quando for menos 1 já temos, quando for 0 já temos, quando for 1 temos, então, em todos os números reais. Então, para este caso aqui, me parece ser estranho de
verdade, mas o domínio é R, domínio de F, né? São todos números reais. Agora, e a imagem? A imagem é uma coisa meio assim, né? Observamos no eixo dos y, não é? A imagem de f é tal que y pertence. Então, temos que perceber é de onde. Vamos já ver os nossos gráficos, são de menos 1 a 1. Então, é de menos 1 até 1 fechado, ok? Essa é a nossa imagem, ok? Então, essa é a nossa imagem. Depois, em que pontos C, né, se houver, limite bilateral neste caso. A linha C precisa de limite bilateral. Ok. Lembram-se que o limite bilateral é aquele cujos seus limites, né, bilaterais são iguais, né? Então, praticamente os pontos que eles referem, em que pontos C se houver, né? Os pontos que eles se referem são quais? São pontos x igual a menos 1, né? Porque são esses pontos que nós abordamos aqui. X igual a menos 1, x igual a 0 e x igual a 1, né? É mais ou menos isso. Então, temos que observar nesses pontos aqui. Então, de uma forma assim, vamos pegar este limite, né? Quando o x aproxima-se de menos 1 pela esquerda, qual é a função? Esta aqui. Então, é 0. E quando aproxima-se pelo menos 1 pela direita, é exatamente menos 1. Então, os limites são diferentes. Então, aqui não existe. No menos 1 não existe limite bilateral, ok? Porque o limite, não é? O limite, ok, vamos ter essa parte aqui. O limite, quando x tende a menos 1 pela esquerda, não é? De f de x é igual a quê? A 0, não é? É 0. Não é? É 0. Então, e o limite, quando x tende a 1 pela direita de f de x, ok? Pela direita é menos 1. Então, não existe limite quando x é menos 1, ok? É menos 1. Então, vamos observar por aqui. O limite, quando x tende a 0 pela esquerda de f de x, qual é? É justamente o que? Quando se aproxima, né? Daquilo ali. É 0. E o limite, quando x se aproxima de 0 pela direita de f de x, esta parte aqui, quando se aproxima daquilo ali, é 0. Então, existe. Então, o limite, quando x tende a 0, de f de x é o que? É 0. Então, existe no x, aqui não existe, aqui existe, ok? Então, vamos ver no 1, né? 1 é quase a mesma situação, né? O limite, quando x tende a 1 pela esquerda, que é este lado aqui, então aproxima-se do que? De 1. E o limite, quando x aproxima-se de 1 pela direita de f de x, então este limite aqui, então que é 0. Isso é uma interpretação geométrica, mas também podemos usar estas expressões que estão aqui, certo? Então, isso existe para x igual a 0, ok? Em que pontos existe o limite à esquerda? A linha C. Em que pontos existem limites à esquerda? Tal como podemos ver, o limite à esquerda é no x igual a 0. X igual a menos 1, desculpa. X igual a 0. X igual a menos 1. Em todos os pontos existe limite à esquerda. Em todos os pontos. Já está respondida. Em que pontos existe a limite à direita? Também em todos os pontos. E assim terminamos essa sessão. Muito obrigado. Se percebeu, se a aula foi útil, dizer que não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações, ativar o like caso tenha gostado. E obrigado por ter assistido esta aula até o fim. Até a próxima.